Muito bem, pessoal. Vamos lá, continuando, né? Então, até agora, o que que nós fizemos? Eu coloquei o display flex dentro aqui. Eu coloquei o display flex, na verdade, no nosso body. E ele que alinhou tanto o flex wrapper quanto o título. Bacana? E aqui dentro eu tenho uma UL, né? Vamos lá, dar uma olhadinha aqui no nosso HTML. Eu tenho uma UL aqui em cima, vamos lá, aqui. Eu tenho uma UL e aqui dentro eu tenho LIs, tá? E o que que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esses três caras daqui, ó, essas três divs, né? Tanto a minha list item imagem, quanto a content, quanto a action, eu quero colocar esses caras lado a lado. Ou seja, eu posso trabalhar com o display flex no list item. Quando eu fizer isso, ele já vai colocar esses caras lado a lado, porque o Flex Direction por padrão é row. Então eu vou pegar este list item daqui, olha só, vou até copiar e colar, e vou colocar ele aqui, olha lá. List item, eu vou colocar o display flex, desse jeito. Se eu salvar e testar, olha só, ele já ficou ali lado a lado, tá? Inclusive sumiu o meu bullet, eu não sei por que que ele sumiu, mas enfim, ele sumiu. Mas de qualquer maneira eu vou colocar o list style, né? Porque deixa eu só fazer um teste, ó. Comentei esse cara, olha só, voltou com o bullet ali. Engraçado, quando eu coloquei o display flex na LI, o meu bullet sumiu, tá? De qualquer maneira, eu não vou contar com isso, porque pode ser que nem fique assim em todos os browsers. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar também aqui na minha lista, que é a tag UL, olha só, tag UL tem uma classe list, eu vou vir aqui em cima, olha lá, list, deixa eu trazer para cima. Então, o que que eu vou colocar aqui? Um list style, posso colocar list style type none, desse jeito, e vou aproveitar e zerar o padding, né? Porque por padrão a gente já viu isso, que a minha UL possui um padding left aqui, né? Possui um padding left. Então eu já vou vir aqui e colocar um padding de 0, desse jeito, tá? Deixa eu salvar e testar. E basicamente é isso, tá legal? Então a minha UL já está correta. O meu list item agora, ele já ficou numa única linha, né? Ou seja, ele já colocou os elementos, né, numa única linha. Ele colocou tanto a minha imagem, quanto o meu content, quanto as minhas actions aqui numa única linha. E agora, basicamente é formatar visualmente esses caras, né? Talvez trabalhar um pouco de padding, um pouco de margem e etc. Mas você vê que a parte principal aqui já foi feita. Agora é só uma questão visual, ajustar. Provavelmente a gente vai colocar um grow neste cara daqui no conteúdo. Bacana? Vamos lá, indo para frente aqui a gente vai fazer tudo isso. Então o que eu vou fazer aqui? Basicamente aqui no meu list item eu quero colocar uma border desse jeito, tá? Eu vou colocar, na verdade, border só na parte de baixo, né? O que que é essa borda? Deixa eu mostrar para vocês no projeto final. É exatamente esta linha aqui, olha lá, deixa eu aumentar o zoom. É esta linha aqui, ó, tá? Uma pequena linha ali. Legal? Então vamos lá. Border bottom, eu quero colocar aqui, por exemplo, 1 pixel, solid, desse jeito, e eu quero colocar esta cor aqui, ó, E. Se eu salvar e testar, tá lá a nossa pequena borda ali, já foi aplicada, tá legal? E aí, deixa eu voltar para cá. Repara que esta imagem, né, na verdade, toda a minha lista aqui, toda a minha tag LI, ela tá muito grudada, né? Se eu olhar, olha só, a minha borda, ela ocupa, deixa eu aumentar o zoom, a minha borda, ela ocupa a área toda, porém, eu tenho um pequeno espaço aqui, tenho um espaço aqui, temos um espaço aqui, tá? Então é isso que eu vou fazer, ou seja, eu vou colocar um padding na tag LI. Então vamos lá. Na tag LI, que é o list item, eu quero colocar um padding também. Olha lá, padding. Vou colocar aqui basicamente 16 pixels, tá? Desse jeito. Vou salvar e vamos dar uma olhadinha.
É isso aí. Aqui o tamanho está um pouco diferente, né? Vamos ajustar esse tamanho aqui. Então, aqui embaixo do list item, eu quero trabalhar com a list. Deixa eu pegar o nome da classe aqui. É esse cara aqui, ó. É este cara daqui. Vou copiar o nome desta classe e vou colar aqui. Só que eu quero pegar a tag img que está lá dentro, tá? E o que que eu quero? Eu quero basicamente determinar uma largura e uma altura. Vou colocar 80 pixels para cada lado, tá? Então, width de 80 pixels, desse jeito. Aliás, eu posso colocar só largura, porque a altura ele vai, digamos assim, diminuir proporcionalmente. Se eu olhar, é isso aí. Como é que eu vou fazer, pessoal, para deixar esse cara como se fosse uma circunferência, né? Basicamente, o que eu vou fazer é trabalhar com border radius, tá? Então, a gente poderia fazer o seguinte. Eu tenho aqui a minha largura de 80 pixels. Eu poderia trabalhar, por exemplo, com um border. Deixa eu trazer um pouquinho para cima. Olha lá. Border, tracinho radius, desse jeito. Eu posso trabalhar com a metade, né? Olha lá, com a metade. Então, se eu salvar e testar, pronto. Ele já ficou arredondado. Porém, a gente tem um pequeno problema aqui. Deixa eu só fazer um teste. É isso aí. A gente tem um pequeno problema aqui. Se eu aumentar depois, por exemplo, se eu colocar, sei lá, vamos colocar aqui 200, tá? Só para a gente testar. Se eu salvar e testar, repara que agora, aqueles meus 40 pixels, eles estão só no canto, né? Eles não estão mais uma circunferência perfeita, tá? Então, uma forma da gente sempre garantir que fique com uma circunferência perfeita é não colocar valores em pixels. Eu poderia colocar em porcentagem, ou seja, se antes estava com 80 pixels e para ficar com uma circunferência perfeita eu passo a metade, né? É sempre a metade. Ou seja, eu poderia trocar isso aqui para 50%, né? A metade. Então, se eu salvar e testar, agora sim eu já tenho uma circunferência perfeita. E nesse caso, eu posso voltar aqui com 80 que estava antes. E olha lá, tá bom? Então, agora sim ele sempre vai ter uma circunferência perfeita porque border radius 50%. Legal? Muito bem. Indo para frente, qual que é o próximo passo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu projeto final. Vamos trabalhar agora com esta parte do conteúdo, tá? Então, se eu vier aqui no meu código, eu tenho aqui a parte da imagem e eu tenho esta pequena div aqui, que é o nosso conteúdo. Então, eu vou copiar o nome desta classe e vou colar aqui. E basicamente, deixa eu dar uma olhadinha no projeto final. Deixa eu ver aqui o nosso. Ó, o nosso eu já percebo que ele está muito colado aqui, tá? Eu poderia também trabalhar com o gap lá no nosso elemento que tem o display flex, mas aqui no caso eu posso simplesmente trabalhar com margem ou até mesmo um padding dentro desta parte do conteúdo, tá? Então eu vou trabalhar com padding, que não tem problema nenhum também trabalhar em conjunto com os elementos, os flex items, tá? Então vamos lá, padding desse jeito. E o que que eu quero de padding? Eu quero 0 na vertical e eu quero 20 pixels na horizontal. Desse jeito, tá? Eu vou colocar uma cor de fundo só para a gente poder ver uma coisa aqui. Olha só, vou colocar uma cor yellow aqui para a gente poder entender alguma coisa, tá? Repara que os meus icons, né? Eles não estão colados aqui do lado aqui no lado da direita, né? Se eu olhar o meu projeto original, quando eu passo o mouse sobre os meus ícones aqui, eles estão aqui na direita, né? Ou seja, o que eu quero fazer eu quero pegar esta minha caixa amarelinha aqui e falar que ela ocupa todo o espaço que sobra, tá? O espaço que está sobrando eu quero distribuir e quero mandar para este cara aqui, para este container aqui, para esse box amarelo. Como que eu faço isso? É muito simples. Basta que eu coloque aqui um flex grow 1. A gente já viu isso em funcionamento, tá lá. Então, coloca o flex grow neste cara, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o espaço que sobra e vai mandar para ele, tá? Então, o meu container, o meu content vai ocupar todo o espaço que sobra dentro da minha LI. E agora a gente pode tirar esta cor de fundo aqui, porque foi só para mostrar para vocês, tá? Depois o que eu quero pegar o meu name, que é este cara daqui, list item name, e vamos trabalhar
com uma formatação simples aqui para esse cara, olha lá. Name, desse jeito. E o name tem o quê? Basicamente tem um font size. Vou colocar 24 pixels, desse jeito. E a cor, eu quero a mesma cor, pessoal, que é esta cor aqui, ó. Cadê do meu main title? Aqui, ó. Eu quero exatamente esta cor, tá? Então vou vir aqui embaixo e vou colar. Legal? Existe outra forma de fazer isso sem ter que ficar copiando e colando? Sim, existe. Nós vamos ver também no curso, não se preocupe. Mas por hora, copiei e colei a cor ali. Se eu testar no meu browser, olha só, já está ficando bem interessante, né? O que está acontecendo aqui? Ele tem um espaço, muito provavelmente, vindo do meu parágrafo. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu quero margem zero, tá? Margem zero. Vamos ver se fez algum resultado. É isso aí. Ele já colocou ali margem zero nesses dois caras aqui. Bacana? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero trabalhar agora a mesma coisa com o meu e-mail, né? Se eu vier aqui pegar o nome, né? Esta classe, vamos lá. Se eu vier aqui, ó, esta classe. Se eu colocar margem zero aqui, ele vai ficar muito colado, né? Deixa eu testar. Ok, ele ficou um pouco colado demais, então eu vou aplicar um margem bottom, desculpe, um margem top só nele, tá? Então eu vou vir aqui, eu posso até colocar o seguinte, ó, top, vou colocar 5 pixels, e aí 0 para a direita e 0 para baixo, tá? E aí 0 para a esquerda, por padrão, ele vai duplicar isso aqui, coisa que a gente também já viu. Então olha lá, ficou mais interessante, né? Um pouquinho para baixo ali. Só talvez essa cor, né? Esta cor aqui ele está um cinzinha bem mais claro, né? Então vou vir aqui, deixa eu colocar aqui color. E esta cor eu vou colocar, aqui, vou colocar AAA. É isso aí. E basicamente é isso. Deixa eu testar. Muito bom. Então já está bem interessante. Tem um espaço aqui a mais, né? Possivelmente é na nossa UL. Deixa eu colocar aqui na nossa list. Eu vou colocar um margem zero para ver se é isso também, tá? Vamos lá. Margem zero. Era isso mesmo. A minha UL, ela também possui uma margem, tá bom? Ela possui uma margem por padrão. Então, zerei a margem, ficou certinho. Deixa eu dar uma comparada com o projeto original. E olha só, já tá bem bacana. Vamos trocar essas imagens? Vamos lá. Trocar as imagens e colocar os nomes corretos, né? Então, deixa eu vir aqui, ó. Colocar o 1 é esse cara aqui, 2. Eu vou colocar nessa ordem, não faz mal que fique com os nomes diferentes, tá bem? Então, vamos lá, colocar nessa ordem. Eu tenho aqui imagem 1, cadê a próxima imagem? Aqui. Aqui, deixa eu selecionar assim, fica mais fácil de enxergar. 2. Aqui. 3. 4. Trazer para cima. Aqui. 5. E por último, 6. Desse jeito. Se eu olhar agora, tá lá. Então aqui, ok, maravilha, ficou... O Adam, o Troy, a Lisa, ok, e a Caroline. Ficou... eu tô olhando o projeto original, né? Aí vai dar certo mesmo. Mas tá aqui, ó, Brandon. Esse rapaz aqui, eu vou colocar o nome de Adam. Então tá lá, vamos voltar para cá, para cima, onde tem ali o 2. A imagem 2. Qual que é o nome dele? É o Adam. Desse jeito, voltar para cá e copiar o endereço de e-mail. Eu vou editar o vídeo aqui para ficar mais rápido. Prontinho. Já colei todos os nomes corretos aqui, tá? Você pode colocar qualquer nome aí, qualquer e-mail, tá? Não se preocupe com isso. Ou se você quiser deixar exatamente igual, pode pausar o vídeo aí, ó, e escrever, tá? Tô rolando aqui, fazendo scroll para baixo para você copiar os nomes corretos, os e-mails corretos, tá? Mas não se preocupe tanto assim com isso, né? Pode inventar qualquer nome aí, tá bom? Maravilha. Então, olha só, galera, já tá bem bom, né? O resultado já tá bem bom. O que que tem de mais aqui agora? Nós temos um efeitinho hover e aí eu tenho estes ícones aparecendo só no momento do hover, tá? A gente poderia trabalhar com display none para esconder esses caras daqui.
eu posso até mostrar para vocês um pequeno problema que vai acontecer se eu aplicar o display none aqui e com o display block ou display flex no hover, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Até lá. Muito bom. Dando continuidade, vamos fazer então esse efeitinho. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um background aqui quando eu passar o mouse sobre a tag LI, tá? Então, vindo para cá e vamos lá. Se eu vier aqui no meu Visual Studio Code, vou vir aqui no meu CSS, e aí, qual é o elemento que vai receber o efeito de hover? É o list item, né? Que é a minha tag LI. Então, list item, desse jeito. 2 pontos, hover, né? O que a gente já fez utilizando o hover para link, saiba que ele pode ser aplicado em qualquer elemento, tá? E eu já falei, vou repetir, não pode ter espaço antes ou depois dos 2 pontos, senão não vai funcionar. Bacana? Então, vou vir aqui, hover, eu quero um background color, e a cor que eu quero é essa aqui, ó, E8, E8, E8. Salvei. Vamos já testar. Se eu passar o mouse, olha lá, já temos um pequeno background ali, tá? E aí, o que eu quero fazer? No meu Actions, eu quero... Primeira coisa, vamos trabalhar, antes de esconder esse cara, vamos deixar ele parecido com esta formatação, esse cinzinha mais claro e também com um espaçamento um pouco maior entre um ícone e outro, né? Porque se eu olhar aqui, eles estão muito colados, né? Eu poderia até mesmo trabalhar com o display flex nesse actions daqui, porque daí eu posso aplicar um gap, né? Ou eu poderia também aplicar um margin bottom, um margin left ou margin right, tá? A gente poderia trabalhar de várias formas, né? Não existe uma forma única para se resolver um problema, tá? Você pode pensar em diversas abordagens. Inclusive, eu posso resolver um problema hoje e amanhã, se eu tiver que resolver o mesmo problema, um problema parecido, eu posso utilizar uma outra abordagem. Isso é normal, tá bem, pessoal? Não existe uma única forma de chegar no resultado final, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com display flex, tá? Já que a gente viu o display flex extensivamente nos vídeos passados, eu vou trabalhar com display flex. Então, olha só, voltando para cá, o que eu quero, deixa eu copiar aqui o nome a esta lista aqui, deixa eu pegar daqui, ó, list item action, desse jeito. Vou vir aqui, ponto, list item action, vou colocar um display flex e eu quero também um pequeno gap, vou colocar 8 pixels, sei lá, vamos testar. Ok, deixa eu colocar um pouquinho mais, colocar praticamente o dobro aqui, 16. É isso aí, já ficou bom esse tamanho aqui, tá? E deixa eu dar uma olhada na posição, ele tá no meio, né? Ele tá aqui no meio. Então eu vou colocar um align items nele, tá? Então vamos lá, align items center, desse jeito. Se eu salvar, prontinho, já foi ali pro meio, tá? Para a gente ter este cara mais clarinho um pouquinho, já que isso aqui é uma imagem, é um PNG, eu vou roubar no jogo e vou colocar uma opacidade nesse cara, tá? A gente ainda não viu opacidade, vou mostrar agora para vocês, tá? O opacidade, o que ele vai fazer? O nome já indica, né? Opacidade vai trabalhar com transparência. Valor 0 é totalmente transparente, fica invisível para o usuário final. E 1 é o valor default, que é totalmente opaco, ou seja, sem transparência nenhuma. Qualquer número intermediário entre 0 e 1 são níveis de transparência, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número 1 e testar, ele não tem transparência nenhuma, mas se eu colocar exatamente ponto 5, por exemplo, olha só, tá? Ponto 5, ou se você não gostar do ponto 5, pode colocar 0.5 também, não tem problema nenhum. Mas 0.5 ou 0.5 ele vai ter o mesmo resultado, tá? Pouquinho de transparência ali. Aí esse aqui tá um pouquinho mais claro ainda, então deixa eu colocar aqui 0.3 desse jeito, olha só, e já ficou mais interessante, tá? Então, opacidade eu não tinha mostrado, mostrei agora já na prática, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar por enquanto um display. Vou colocar um display none, então ó, vou salvar,
escondeu, né? Escondeu ali os botões, tá? A minha div que termina com action aqui, olha só, list item action, ele está escondido por conta do display none. E eu quero mostrar esse cara, na verdade ele tá com display flex e none, isso aqui tá completamente errado, tá? Mas tudo bem, daqui a pouquinho eu vou tirar esse display none daqui, então deixa o display flex ali, tá? E aí o que eu quero fazer? Quando eu passar o mouse sobre o list item, atenção, vou repetir. Quando eu passar o mouse sobre o list item, eu quero acessar este elemento e colocar o display flex, né, que era esse display daqui. Então vamos lá. Olha só, trazer para cima. List item, que é a minha LI. Quando eu passar o mouse sobre, eu não quero trabalhar direto no meu list item. Eu quero acessar este elemento quando tiver o mouse sobre o list item. Olha lá. Ponto. List item underline underline action. Aqui. Action. Desse jeito. Tá? Muito bem. Então, quando eu passar o mouse, aí sim eu quero um display flex. Desse jeito. Tá? Vamos lá. Olha só, já está funcionando. Bacana? Só para a gente poder entender legal esse conceito, deixa eu trazer para cá, ok. Eu quero fazer o seguinte, depois eu vou apagar isso, não se preocupe, tá? Background color red, e opa, um ponto e vírgula a mais. E quando eu passar o mouse sobre, deixa eu comentar isso aqui, eu quero o background color blue. Cores bem horrorosas, bacana? Mas tá lá, olha lá o que está acontecendo. Deixa eu tirar agora essa opacidade daqui também. Ok, é isso aí. Então repara, o meu list action possui por padrão a cor vermelha, que é isso que está acontecendo. Mas quando eu passo o mouse sobre a LI, sobre o list item, voltando para cá, quando eu passo o mouse sobre o list item, eu acesso de dentro dele o list item action e mudo a cor de fundo. É exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Olha lá, bacana? Voltando para o que era antes. Então, deixa eu tirar esse cara, deixa eu tirar este cara, descomentar esta linha e vou também descomentar essas duas linhas aqui. Opa, aqui e aqui. Desse jeito. Salvei. Muito bem. Então, quando eu passo o mouse, agora, aparentemente, está ok, não tem nenhum tipo de problema. Porém, qual que é o único problema que pode acontecer aqui? O único problema que pode acontecer é que, dependendo do tamanho do nome do cidadão ou da cidadã, pode ser que ele gere quebra de linha e eu vou mostrar para vocês por quê. Se eu pegar o meu content, aliás, deixa eu colocar aqui embaixo, depois eu vou apagar mesmo, fazer o seguinte, content, ok, voltando aqui para o meu CSS, aqui, colocar aqui embaixo, que como eu falei, daqui a pouquinho a gente vai apagar. Opa, faltou um ponto aqui, é isso. E aí eu quero um background color, voltar para o meu amarelo. Salvei. Muito bem. Galera, o que está acontecendo? O meu action, ele está com display none. Como esse cara está com display none, então, ele não existe, né, dentro do minha ULI, da minha LI, tá bom? E aí, como o meu content possui FlexGrow 1, ele está ocupando toda a área. Quando eu passo o mouse sobre, olha o que acontece com o meu box amarelo. Ele diminui, porque como esse action ele passa a existir, o espaço sobrando na minha LI é um pouco menor. E é por isso que a minha área de content, né, a minha área de conteúdo, que é este box amarelo, fica um pouco menor. Ou seja, se eu vier no meu HTML, vamos procurar aqui o primeiro. Cadê? Tá aqui. Vamos colocar, deixa eu duplicar esse nome, olha lá. E vamos ver o que acontece. Salvei. Ok, vamos ver, olha lá, já quebrou, tá? Já quebrou. Como não coube, olha lá. Aqui embaixo, ó,
Repara aqui embaixo, deixa eu pintar. Aqui, ó, o Jorge está aqui para baixo e o Brandon está aqui, certo? Quando eu passo o mouse, ele dá aquela pulada ali. Se eu tirar este cara e salvar, olha só, ele não dá um efeito tão agradável, né? Fica um pouco feio, digamos assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar com Display None e Display Flex. Eu vou trabalhar simplesmente com opacidade, tá? Então, repara, eu vou pegar este opacidade que está aqui, olha lá, desse jeito, e nesse aqui eu vou colocar opacidade 0, tá? Deixa eu colocar um ponto e vírgula, e tirar o Display None daqui, e por conta disso eu não preciso mais desse Display Flex daqui. Deixa eu salvar, tirar alguns espaços extras aqui e vou salvar. É isso aí, repara que agora o nome Brandon George aqui, ele não pula mais, tá? Por que não pula mais? Porque o meu list item content continua com o mesmo tamanho, porque eu só estou trabalhando com opacidade, não mais com o display. Então, olha lá. Eu apaguei, mas vou colocar de novo para a gente entender. Yellow. Desse jeito. Olha lá. O tamanho dele continua exatamente o mesmo, tá bem? Por isso que não está gerando quebra de linha. Ok, pessoal? Então, agora sim eu posso apagar isso aqui e salvar e testar. E está funcionando perfeitamente. Deixa eu só tirar aqui este nome duplicado. Salvei. Muito bem. Agora sim, chegamos nos finalmentes. Legal? Muito bem, espero que vocês tenham gostado. A gente aplicou muitas coisas que a gente já viu nesse treinamento, né? Aplicamos num projeto um pouco mais real. Algumas dicas eu vou passando nesse tipo de exercício mesmo, tá bom? Como, por exemplo, centralizar na vertical, que a gente precisou do HTML e do body com altura de 100%. Também falei daqui do Display None nesses caras que poderia ter algum problema lá na frente, no futuro, né? Dependendo do tamanho do nome, poderia ficar com um efeito não tão agradável assim. Já resolvemos, deixando o elemento na tela, simplesmente com opacity 0, né? Diferentemente do Display None, que remove de fato aquele elemento, né? E ainda vamos ver aí muitas outras dicas no decorrer do nosso treinamento. Bacana? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Vamos fazer mais um exemplo aqui de um layout bem interessante. Então, agora nós vamos desenvolver esta pagininha, tá? Ainda usando o mesmo conteúdo que a gente fez na lista de contatos do vídeo passado, mas nós vamos deixar com esta cara aqui. E eu garanto para vocês que tudo que a gente vai fazer agora vai ser no CSS. Eu não vou acrescentar uma vírgula no nosso HTML, tá? A gente vai pegar o mesmo HTML que a gente fez no vídeo passado, vamos simplesmente editar o nosso CSS. Vamos transformar aquela lista do exercício anterior neste layout aqui, neste design, tá bom? Então, que você vai fazer? Você pode até fazer uma cópia lá do seu HTML, tá? As imagens já estão lá naquele diretório. A gente vai simplesmente alterar o nosso CSS. Bacana, pessoal? Se você quiser olhar para esse layout aqui, tentar imaginar como que a gente consegue fazer, tá? Como que a gente consegue fazer para transformar aquele nosso HTML neste layout, neste design, é uma boa ideia você pelo menos tentar identificar quais são os elementos que receberam display flex, por exemplo, como que está sendo trabalhado com a questão dos alinhamentos, ok? Mas de qualquer maneira, no próximo vídeo a gente já vai começar a colocar a mão na massa. É isso aí, um forte abraço e até lá. Qual
qual abordagem que a gente tem para colocar essa imagem de fundo aqui por trás desse meu avatar, né? Então, eu olhando para isso aqui, eu sempre vou pensar em background, tá? Eu posso colocar uma imagem de background na própria LI, tá bom? Existem outras possibilidades também, como por exemplo, eu posso ter uma tag IMG aqui dentro do meu HTML e trabalhar com Position Absolute, porque, como a gente já sabe, quando eu coloco um Position Absolute nesta imagem, ele sai do fluxo natural do documento e o que iria acontecer é que essa imagem daqui, a imagem do pequeno avatar, iria ficar exatamente nessa posição, tá bom? Mas eu acho melhor a gente colocar como imagem de fundo. Olha só, olhando para isso aqui, eu já percebo que é uma imagem de fundo. Então, por que não trabalhar com background image? Eu acho muito mais intuitivo, tá bom? Do que ficar trabalhando com posicionamento. Então, o que eu vou fazer aqui no meu CSS, eu vou vir aqui no meu list item e vou colocar a imagem de fundo aqui. Então, vamos lá. Background imagem, olha só. Background image, na verdade. URL, desse jeito. Imagens, barra, thumb. Aquela imagem é essa aqui, ó. thumb02.jpg. Se eu olhar agora, o que eu tenho aqui, pessoal? Bom, eu já tenho aquela imagem de fundo sendo aplicada ali. Agora eu preciso trabalhar com o quê? Com um background position, ou melhor, background size, tá? Também vou precisar colocar o background repeat como no repeat e etc, tá? Então vamos lá. Background. Primeira coisa, vamos trabalhar aqui com o background size. Eu quero que ele ocupe 100% na largura. Se eu olhar, olha só, já ocupou 100% e duplicou aqui para baixo, né? Então, a outra coisa que eu vou precisar é background repeat, certo? Background repeat, no repeat. Se eu salvar e testar, ok. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar uma margem nesta imagem do avatar aqui. Eu vou colocar um margem top nela, para ela descer e empurrar todo o resto do conteúdo para baixo. Então tá aqui, ó, IMG, eu vou colocar margem top, desse jeito. Sei lá, acho que 120 pixels, vamos ver. Se eu salvar, é isso aí. 120 pixels ficou perfeito ali. Bacana? Se eu diminuir um pouquinho aqui a janela, só para a gente ver se tá legal mesmo, olha só. Não tá mudando ali, tá perfeito, legal? Muito bem, e agora o que a gente vai fazer? Trabalhar com formatação padrão de margem, tamanho de fonte, né? Se quiser mexer na cor e etc, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho esses nomes e nós vamos deixar com esta carinha daqui. Muito bem, vamos lá. Deixa eu vir aqui no meu HTML só para pegar o nome aqui da classe. Vou vir aqui. Pegar pela classe name ali. E o que eu quero? Eu quero simplesmente um margem 0 e um font size. Font size. Quero 24 pixels, por exemplo, tá? E eu tenho aqui também uma color, que é a 38, olha só, já tá ali, 385555, tá? Se eu salvar e testar, olhar aqui o nosso projeto, deixa eu ver, ele tá com um pouquinho a coisa diferente, provavelmente, sim, é essa parte de baixo aqui que ainda a gente não trabalhou em cima dela, tá? Mas já tá bem legal, né, pessoal? Agora o que eu vou fazer, então? Vou fazer essa parte de baixo, tá? Bom, o que eu vejo aqui de diferença, né? Eu vejo que aqui eles estão muito juntos e aqui ele está já está alinhado, né? E distribuído, na verdade, né? Este cara aqui ele tem um justify content, né? Então, se esta parte cinza que é o nosso action possui esse mecanismo que vai distribuir os ícones aqui dentro, então este cara vai precisar também de um display flex. Olha lá. Voltando para cá, eu tenho aqui, ó, este cara daqui, ó, este list item action, ele precisa de um display flex para quê? Para poder distribuir esses dois elementos as que são flex items. Então, eu vou vir aqui, deixa eu trazer, aliás, deixa eu copiar e colar. Aqui, olha só, Ctrl C, vim aqui para baixo. Então, eu vou lá colocar o display flex, desse jeito. Vou aproveitar, vou colocar um background color. E vai ser E5, E5, E5. Deixa eu colocar o hashtag que ficou faltando. Este cara também tem um padding de 15 pixels. Melhor, de 16 pixels, tá?
E basicamente é isso. Deixa eu ver qual é o resultado. Vamos dar uma olhada aqui. Ok. E agora a única coisa que está faltando é distribuir esses elementos. Então, opa, voltar para cá, aqui. Então, justify content space, né? Space evenly, tá? Esta é a melhor opção que nós temos, olha lá, tá? Ficou levemente diferente o espaçamento, mas porque aqui no meu projeto original eu tinha colocado um gap antes, tá? Então eu tinha colocado aqui um 16 pixels, olha só, tá? Agora sim ele ficou igualzinho. Por que que eu tinha colocado display... Desculpe, por que que eu tinha colocado o gap? Porque antes, sem esse justify content, ele fica com espaçamento ali, olha lá, tá? Ele fica com espaçamento entre um e outro. Se eu tiro esse gap daqui, ele gruda. Bacana? Então eu tinha colocado o primeiro gap, ok? Tinha deixado assim, e depois eu coloquei o justify content ali, space evenly. Inclusive, vamos dar uma olhada como é que fica? Flexend aqui, para ver se fica melhor. Flexend, olha só, será que fica bom? É, mais ou menos, né? O space evenly fica melhor. Então, voltando para cá, space evenly, desse jeito. Olha lá, tá? Então, exceto a diferença da imagem ali, o resto tá tudo exatamente igual, né? Muito bem, pessoal. Uma coisa que eu reparei agora no meu projeto que eu fiz antes aqui para me programar para fazer essa aula, eu vi que ele está muito grudado aqui em cima, né? Vamos dar um margem aqui, ou melhor, um padding no nosso body, né? Ele está com 0, eu vou colocar aqui, sei lá, 16 pixels também, tá? Muito pouco, né? Vamos arrumar aqui, colocar um pouco mais, colocar 32 para a gente ver. 32, salvei. Ok, já está bom, né? Eu acho que ficou um resultado bastante bonito, né? Bastante legal. E você viu que não fizemos nenhuma alteração no nosso HTML. Todas as alterações foram feitas no nosso CSS. Legal, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso treinamento. E agora nós vamos desenvolver esta pequena página aqui, tá bom? Então nós temos aqui um menu aqui em cima, um header com uma nave, temos um pequeno título e aqui um componente, né, contendo 3 cards. Então, na verdade, a gente tem aqui basicamente 2 componentes apenas, tá? Que é o meu header, tá bom? O meu header. E este header, ele tem aqui dentro o nave, tá? E aí, como eu tenho simplesmente um título, a gente não precisa encarar esse título como um componente em si, mas aí eu tenho um outro componentezinho, que é estas 3 colunas aqui, tá? Olha só, eu até acabei de ver esse probleminha aqui, a gente já vai corrigir isso aqui no nosso projeto final, tá bom? O que a gente vai desenvolver agora, a gente vai desenvolver juntos. Bacana, pessoal? Então, assim, com o que a gente viu até agora nesse treinamento, eu consigo fazer 99% desta página, tá? Tem alguns detalhezinhos que eu vou precisar passar para você antes, mas basicamente tudo que está aqui a gente já é capaz de desenvolver com o que a gente viu até agora no treinamento, tá? É obviamente que conforme a gente for desenvolvendo os exercícios, algumas dicas, algumas outras coisas a mais, eu vou passando na prática, sem precisar passar por uma sessão mais teórica, por exemplo. Então, na prática, a gente vai mostrando coisas que não pude mostrar na parte mais teórica, tá bom? Então, agora é hora da gente praticar e poder utilizar o que a gente viu até agora nesse treinamento, tá? Então, qual que é o próximo passo, né? Antes, deixa eu só mostrar para vocês que eu me baseei nesse layout aqui desses cards, eu me baseei aqui numa imagem que eu busquei na internet, tá? Então, entrei lá no Google Images, por exemplo, e procurei lá Example Price Cards, ou alguma coisa do tipo, e encontrei várias imagens, eu baixei essa imagem aqui, né? Na verdade, eu abri essa imagem para me basear, para que me servisse como uma referência para eu desenvolver isso aqui. Repara que está bem parecido, inclusive, né? Muito bem, mas a ideia é justamente para eu me basear, porque eu, sinceramente, sou péssimo em criar layouts bonitos. Então, eu acabo meio que olhando algumas referências para poder me basear, para mostrar para vocês, tá bom? Às vezes, no mercado de trabalho, como é o meu caso, por exemplo, eu não preciso criar coisas. Basta que eu
pegue um layout já pronto, um design já pronto, e escreva o HTML, o CSS, principalmente o JavaScript, para ter algumas interações, tá? Mas isso já vem pronto. Tem o profissional de criação que é responsável por criar esses layouts aqui. Eu simplesmente pego o layout e traduzo para código. Bacana? Muito bem. Então, voltando para cá, olha só, deixa eu já apagar este cara daqui. E o que eu vou fazer agora é, vamos criar um diretório. Eu tenho um diretório, vou criar um diretório limpinho aqui no meu curso Web Fundamentos, tá? Dessa vez eu não vou passar nenhum arquivo para vocês, a gente vai fazer do absoluto zero esse cara, tá bom? Então eu vou criar um novo diretório aqui, vou chamar este cara de projeto Price Cards, por exemplo, tá? Vou abrir este diretório no meu Visual Studio Code, File, Open Folder, tem aqui projeto Price Cards, selecionar pasta, vou criar dois arquivos, deixa eu fechar o Get Started e vou criar dois arquivos, index.html e vou criar o estilo.css, bacana? No meu index.html vou criar a estrutura base, é isso aí. Poderia até mesmo começar a me preocupar com essa questão da língua, tá? Então eu posso vir aqui colocar PTBR, ops, aqui, BR. A gente não tem feito isso, né, nos exercícios, mas no mundo real é interessante que você dê uma atenção para isso também, tá? Então se fosse um projeto de verdade para um cliente, dê uma olhadinha aqui nesse atributo lang no seu HTML, tá? Podemos colocar aqui um título também, price card, sei lá, qualquer coisa do tipo, e é isso aí. Podemos apagar essas duas meta tags, salvar e bacana. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar para o projeto final aqui, o projeto que eu quero ter um resultado bastante parecido com esse, né? O que eu vou fazer aqui vamos separar em menu e em cards, tá? Então, vamos atacar primeiro este menu daqui de cima, tá? E aí você pode estar se perguntando, bom, quais tags eu vou utilizar? Será que eu utilizo um header e o header contém um nav? Será que eu crio simplesmente header e nav de forma separada? Aí vai depender muito do layout, tá, pessoal? Esse projeto, a gente não tem ele na versão responsiva, ou seja, a gente não tem esse projeto na versão, digamos que tem um bom suporte para telas menores, olha só, tá? Eu não desenvolvi isso ainda, tá? A gente vai falar muito de responsividade ainda nesse curso, mas por enquanto eu não me preocupei com responsivo. Então, se eu não tenho uma base de como esse cara vai funcionar responsivo, eu tenho que trabalhar com as ferramentas que eu tenho em mão, tá? Então, se o meu layout é exatamente dessa forma e não vai mudar, o que eu posso fazer? Eu posso pensar em ter, por exemplo, olha só, vou desenhar, tá? Aqui. Repara, eu tenho uma seção aqui, olha lá, bacana, pintei de vermelho e agora eu vou pintar de amarelo. E aí eu tenho um logo e eu tenho uma nave, tá? Então, o que acontece? Repara, esse vermelho daqui, ele é um container que contém dois outros elementos aqui dentro, o meu logo e a minha nave. Ou seja, se esse vai ser sempre o layout que eu tenho, né? Eu posso fazer com que este meu quadrado com borda vermelha seja o meu header, tá? E o meu header vai conter aqui o logo, bacana, e aqui uma tag nave. Então, eu vou transformar isso daqui em HTML. Então, vamos lá para o nosso código. O que eu vou fazer aqui, olha só. Vamos lá. Header. Bacana. Com relação ao logo, eu poderia ter uma imagem, por exemplo, tá? Mas como eu só tenho um texto normal, eu vou utilizar uma div mesmo, tá? Só para me ajudar na questão de layout, bacana? Então eu vou colocar aqui uma div e aqui dentro, deixa eu ver o texto que eu coloquei, my server, tá? My server. Posso até colocar o S maiúsculo aqui. Ah, Daniel, mas aqui tá tudo maiúsculo. Lembre-se que aqui é visual. Aqui é conteúdo. Então, como o texto, né, my server, ele não é um texto, digamos assim, não é um acrônimo, né? Então eu vou escrever com maiúsculas e minúsculas.
Bacana? E aí depois eu tenho aqui a minha nave. Legal? E a minha nave, eu sempre vou colocar ela dentro aqui, vou colocar uma UL e algumas LIs. E aqui dentro uma tag A com um link falso. Bacana por enquanto, como é só um projeto fictício, eu não tenho ainda as URLs, vou colocar link falso. E aqui dentro, vamos colocar aqui os textos, olha só. Deixa eu duplicar essa linha 4 vezes. Então aqui, deixa eu ver, planos, suporte, contato. Planos, suporte, contato, tá? Repara, então eu tenho aqui o meu header. Dentro do meu header eu tenho dois filhos, a minha div e a minha nave, tá? Muito bom. Só que aí eu vou trabalhar com algumas classes, né? Para quê? Para poder identificar esses elementos aqui lá no meu CSS, tá? A gente evita trabalhar no CSS utilizando os elementos, utilizando as tags, tá? Selecionando por nave, por UL, isso normalmente pode dar alguns problemas, tá? Então, normalmente a gente evita. Vai ser sempre que você vai conseguir evitar de utilizar tags? Não, às vezes você até consegue, digamos, utilizar algumas tags para formatar seus elementos, mas pode ser que você tenha problemas no futuro com isso, tá bom? Então, sempre que possível, a gente vai utilizar a classe. E aí, o que eu vou fazer? Bom, aqui no header, eu já vou colocar uma classe aqui. Vou chamar esse cara de header, tá? Não tenho nenhum nome melhor para isso. E aqui o meu server, ele também vai ter uma classe. E este elemento vai possuir a classe header, underline, underline, logo. Desse jeito, tá? E a minha nave vai ter uma outra classe aqui, header, underline, underline, nave. Tá? Desse jeito. Por que eu estou utilizando essa nomenclatura de underline, underline? Para evitar que os estilos que eu aplicar nesses elementos vazem para fora desse meu elemento, tá? Vazem para fora desse header. Eu coloco o nome header em tudo que estiver aqui dentro para que eu evite que esses estilos vão para outro lugar da minha página, por exemplo, como os cards ali dos preços, tá? Então eu garanto que eu tenho aqui um escopo isolado dentro desse meu componente maior, que é o header, tá? Muito bem. E aí aqui dentro, então, eu tenho as LIs, e aí eu tenho as tags as aqui. Maravilha. Com relação ao HTML aqui, praticamente eu já acabei. Poderia colocar uma classe nas LIs, poderia colocar uma classe nas tags as, mas daí eu acho que fica muitas classes, tá? A gente pode até colocar se a gente tiver algum problema, tá bom? A gente vai ver isso daqui na prática daqui a pouquinho, mas por hora vamos dar continuidade aqui. Bom, primeira coisa que eu quero fazer agora, quer dizer, segunda coisa que eu quero fazer agora deixa eu voltar aqui para o Chrome, colocar esse texto aqui, ó, escolha seu plano como título. Então, voltando para cá, eu vou fazer o seguinte, escolha seu plano, e aí vou colocar uma classe também, e este cara será main title, tá? Como a gente fez da outra vez. Ó. Bacana? Temos ali a classe main title. E agora, vamos partir para a seção aqui dos cards, tá? Como que a gente vai separar esses elementos? Quais são as tags ideais, nesse caso, para a gente trabalhar? Bom, primeiramente, poderia pensar em criar div para tudo, né? Então, deixa eu desenhar novamente. Eu poderia pensar, por exemplo, em criar uma div para englobar todo mundo, e eu poderia pensar numa div que vai ser cada card, tá? Olha lá, esses azulzinhos aqui seriam as divs que vão segurar esses cards. Só que como a gente sabe, a tag div não possui nenhum valor semântico, tá? E nesse caso, como eu tenho, digamos, 3 conteúdos digamos, separados, porém dependentes de um do outro, né? Eu não posso isolar este conteúdo essencial por ele próprio, né? Ele não é autossuficiente, digamos assim. Nesse contexto, ele está dependendo desses outros cards aqui, até mesmo para poder fazer a comparação, tá? Então, o que eu posso fazer semanticamente quando eu tenho este cenário é colocar aqui este meu elemento
que engloba esses três conteúdos, eu posso colocar esse cara como uma section, tá? Uma section. Bacana? E esse azulzinho aqui, você até poderia pensar em colocar article. Por que que eu acho que article não é uma boa? Porque um conteúdo incluído dentro da tag article, ele é independente. Ou seja, se eu remover este conteúdo aqui, por exemplo, essencial, e colocar em qualquer outro lugar, ele tem que ser autossuficiente, ele tem que ser independente dos demais, o que não é o caso aqui, porque como eu estou fazendo a comparação entre esses três cards aqui, então eles não são exatamente independentes de um do outro, né? No contexto do conteúdo aqui da minha página, eles têm uma relação entre eles. Então eu não vou utilizar a tag article, mas sim, nesse caso, eu vou utilizar uma tag div normal. Bacana? Então, voltando aqui para o meu Visual Studio Code, eu vou vir aqui criar uma section desse jeito, tab, já vou colocar uma classe aqui para ele, tá? E esta classe será, eu vou colocar em inglês, tá, pessoal? Aqui, ó, pricing, desse jeito. Bacana? Pricing, assim. E aí eu tenho algumas divs. Vamos criar a primeira div, que ela vai ter a classe pricing. Eu vou colocar aqui tracinho plan, desse jeito, tá? Muito bem. E o que mais que a gente tem? Deixa eu voltar para o Chrome. Eu tenho aqui um título, então vamos lá. Esse título vai ser o H2, porque olha só, este cara é um H1, então aqui eu tenho três subtítulos debaixo desse título maior, certo? Muito bem, então esse cara vai ser um H2 e vai ter uma classe aqui, ó, class len underline underline title. Tab, e aí eu vou escrever essencial, desse jeito. O que mais que eu tenho, pessoal? Vamos lá. Aí eu tenho aqui o preço e algumas informações, né? Muito bom. Então, embaixo aqui do meu H2, vamos colocar um parágrafo, tá? E aí eu vou escrever, olha só, vou escrever 3,95, se não me falha a memória, né? 3,95 por mês, desse jeito, tá? Mas se eu voltar aqui no meu layout, repara que esse 3,95 ele está maior, né? Ele está maior. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma span, tá? Sempre que eu precisar utilizar uma tag HTML para me ajudar em questões de layout, quando esse é o principal objetivo, forte indício que a gente não está procurando uma tag semântica, mas a gente está procurando uma tag sem semântica alguma, tá? Ou seja, ou eu quero uma div, ou eu quero uma span. A tag span, como a gente já viu, ela é um elemento de linha, então não vai me gerar quebra de linha aqui e vai manter esse cara, né, somente ocupando o espaço necessário para ele funcionar aqui dentro do meu conteúdo. Bacana? Então eu vou colocar este preço daqui dentro de uma span. Olha só. Tab. Opa, aqui deixa eu fazer novamente. Eu vou colocar esse texto daqui. Deixa eu apagar esses espaços. Colocar ele aqui no final. Olha só, tá? E essa span vai ter uma classe também. E esta classe será o pricing plan underline underline price. Ficou feio esse nome, mas tudo bem. Dá para entender a ideia, né? Pricing plan price, que é exatamente o preço aqui. Legal? Muito bem. E aí, deixa eu voltar para o meu Chrome. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma UL, que são as características, digamos assim, aqui do meu plano, né? Do meu plano essencial. Então, esse cara é uma UL com algumas LIs. Basicamente, então, embaixo aqui do meu parágrafo, eu vou escrever uma UL e esse cara vai ter uma classe também, vai ser pricing plan underline underline, eu vou escrever features, tá? São as características aqui. E é isso aí. Aí eu vou ter uma LI e esta LI vai ter alguns conteúdos aqui. Então vamos lá, deixa eu copiar esse texto, vou colar aqui, duplicar essa linha, vou copiar esse texto. Aí você pode colocar qualquer texto aí que você quiser, tá? A única coisa que eu gostaria que você fizesse, se você estiver escrevendo seus próprios textos,
deixa itens, digamos, aqui eu tenho 3 itens, aqui eu tenho 4 itens e aqui eu tenho 5 itens. Isso é importante para o exercício, tá bom? Essa característica de eu ter itens a mais e os meus cards continuarem com o mesmo tamanho, isto é importante para o exercício. Legal? Muito bom. Então aqui nós temos Pricing Plan, temos a UL e depois eu tenho o link aqui embaixo. Então vamos lá. Embaixo da minha UL eu quero uma tag A, tag U não, tag A, aqui, desse jeito. Eu vou colocar hashtag, eu quero um link falso, e aí assine já, desse jeito, tá? E eu quero uma classe aqui também, class, pricing plan, deixa eu tirar essa aspa daqui, assim, underline, eu vou chamar de CTA, que é Call to Action, tá? Esses botões assim, assine já, compre agora, etc. Chama Call to Action, chamada para ação. Bacana? Então, criei uma tag ali com essa classe e é isso aí. O que a gente vai fazer agora? Eu vou copiar este HTML, vou colar aqui embaixo, e aí este cara é o Premium, deixa eu escrever aqui, Premium, desse jeito, R$7,95, aqui são 5 websites, se não me falha a memória, 3 GB, transferência ilimitada, 3 GB, transferência ilimitada, e aí 10 horas de suporte mensais. Muito bom. LI, 10 horas de suporte mensais. Vou copiar esta div, vou colar aqui embaixo, e aqui eu tenho o plano Deluxe, desse jeito. Aqui é 13 por mês. Deixa eu ver, 10, 30, vamos lá. 10, 30, aqui são 30 horas, e aqui eu tenho e-mail personalizado, Salvei esse documento, vamos dar uma olhada lá no nosso browser, deixa eu abrir aqui com o GoLive, e tá lá, deixa eu colocar este do lado esquerdo. Então esse é o nosso HTML que a gente tem, tá? O HTML está correto, está pronto. Agora, no próximo vídeo, a gente vai atacar já o CSS. Bacana? Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!